Nós temos mais uma matéria aí que trata sobre a questão do IPTU. Vamos trazer então, Meire, vamos. Muito bem, com tantas polêmicas em volta do IPTU, a nossa equipe ouviu um advogado tributário que falou sobre esse reajuste. O assunto virou polêmica na cidade, onde gerou protestos e muitas discussões na Câmara Municipal de Porto Velho. O advogado tributário José Alberto fala destes impactos. Tá, sim, ele aumenta o risco de inviabilidade das atividades que geram moradia, das atividades que geram emprego e renda. Para o advogado tributarista, a lei de aumento do IPTU não deve ser revogada, e sim alterada o anexo que trata sobre as alíquotas ou sobre o preço do imóvel edificado. É essa parte que foi infeliz o executivo e foi infeliz o legislativo em aprovar ou em mandar para a Câmara uma lei sem um estudo de impacto no bolso da sociedade, né? De certa forma. E essa alteração de se adequar à realidade, ela não fere o artigo 14 da lei complementar, né, que é a lei de responsabilidade fiscal, porque ela vai atingir em caráter geral. Então, eu posso reduzir perfeitamente possível. Segundo o especialista, a lei fere a norma constitucional. Ela fere o artigo 150, item 4 da Constituição Federal, que eu não posso aumentar imposto na forma de confisco, porque existem imóveis que chegaram a mais de 1000% de reajuste, 100 e pouco, 200 e pouco, 300 e poucos por cento. Então, isso fere de maneira incontestável, né, esse princípio, inclusive o da razoabilidade. Para o advogado, isso não haveria renúncia de receita, porque a redução seria de caráter geral e só haveria esta renúncia de receita caso ela fosse determinada para um segmento. O cálculo, a norma, ela foi bem preparada, só que quando você vai para aferição de valores que servirão de base de cálculo para o lançamento do tributo, seja o metro quadrado edificado ou o metro quadrado do territorial, ao você avaliar o preço que você vai alocar, você tem que observar a capacidade contributiva do contribuinte e a situação geral. É isso. A lei, ela tem que ser aplicada, mas junto com o bom senso, evidentemente, não há nenhuma dúvida nisso. E o José Alberto, o advogado tributarista que participa aqui do nosso programa hoje, com essa sua contribuição, é mais uma voz que se levanta aí para tentar, de alguma forma, clarear as ideias de todos e para fazer com que se faça a coisa certa. E evidentemente que sem ferir, principalmente, a legislação tributária, a Constituição e, como eu disse no começo, o bom senso. A razoabilidade, que é fundamental quando se vai se aplicar uma lei, quando se vai fazer alguma ingerência sobre o contribuinte. Senão a coisa fica desmedida. O prefeito tentou diminuir, mas não foi, na sua nova mensagem, nos patamares ainda aceitáveis, segundo os vereadores, a maioria dos vereadores, pelo menos, e segundo a própria OAB, e agora segundo o Ministério Público, e agora segundo tributaristas e assim por diante. Então, longe de qualquer dúvida, tem que se buscar uma solução. Eu tenho a impressão que agora, nas próximas reuniões da Câmara de Vereadores, essa coisa deve ser resolvida, até porque, em off, o advogado tributarista falou o seguinte: nessas horas, a gente dorme com o problema, mas não pode jamais acordar
com esse mesmo problema. Ou seja, na virada é preciso resolver. Como não se resolveu até agora, está todo mundo agoniado. E como bem falou também o tributarista, nós temos casos de gente que, se fosse praticado aquilo que foi aprovado pela Câmara de Vereadores no final do ano passado, a partir da mensagem do prefeito, temos casos de mais de 1000%, 1.500% de aumento do IPTU. Não é nem desarrazoado, é fora completamente de controle. E aí não é possível. Entrou no jogo agora o Ministério Público e a briga agora ficou mais pesada.